Olá, pessoal! Horrível, vou fazer de novo. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas é tão difícil começar um programa porque você fica pensando uma maneira diferente de começar e é sempre olá, pessoal. Eu vou começar a ensaiar umas outras coisas aqui para a gente poder começar esse negócio. Bom, estamos aqui, né? Quando eu falo estamos aqui, é porque existe uma enormidade de seres encarnados e desencarnados aqui. A voz do além, que está ali atrás. Estamos aí hoje, mais uma vez, pessoal. Viu? Tá ficando cada vez mais eloquente. Eu, Marcos Leão e Calunga, que deve estar por aí, que deve ter trazido o senhor Antônio Dias e deve ter trazido um monte de gente, porque ele é assim, ele convida, o programa é dele, né? Ele pode convidar quem ele quiser para trazer aqui. Bom, todos vocês sabem, se não sabem, vão saber agora, que a gente está em plena campanha de lançamento do livro Desdobramento Astral, que é um livro autoral do médium e terapeuta Robson Pinheiro. É um livro que já tem aí quase um mês de lançamento, ou mais, enfim, e que, como os demais livros apresentados pela editora Casa dos Espíritos, está fazendo um sucesso danado. E por que a gente está falando dele? Porque o assunto que ele aborda é um assunto que fascina a maioria das pessoas, para não dizer todas, que é a tão falada projeção astral, desdobramento astral, né? E tem gente ainda que chama de viagem astral, e Robson faz uma diferenciação muito interessante do que seria viagem astral e do que seria desdobramento astral, coisa que eu não vou dizer para vocês, porque vocês vão ter que comprar o livro se já não compraram e estudar. Quem tem o livro, eu vou sugerir uma coisa bem legal assim. Quem tem um livro, responda aí para mim, qual é a diferença entre viagem astral e desdobramento astral? Vamos ver se vocês estão lendo e não só lendo, estudando o livro, para entender em que contexto essas duas propostas aí se apresentam. Qual a diferença entre viagem astral e desdobramento astral? Vai aí, coloca aí nos comentários pra gente, tá? E o livro, então, ele apresenta essa enormidade de situações que nós vamos encontrar no processo de desdobramento astral. Ele fala sobre geografia do mundo astral, os habitantes do mundo astral, as questões das nossas emoções, como interferem no nosso processo de desdobramento, quais são as situações que nós devemos trabalhar na nossa intimidade para que a gente tenha um processo de desdobramento astral feliz, como a gente se liga à espiritualidade, né, ou aos espíritos superiores para exercer determinado tipo de tarefa no mundo espiritual, que são especificadas por eles e não por nós, as preparações que antevêm a nossa reencarnação, para que a gente possa se projetar do corpo físico. Então ele vai desmistificando um monte de coisas, de um monte de fantasias, de ideias infundadas que as pessoas têm de se desdobrarem, irem para outros planetas, adentrarem naves espaciais, entrar em contato com não sei quem, com isso, gente, é balela, né? E o livro ele vai então desmistificando isso, nos dando o entendimento do que realmente é possível fazer num desdobramento astral. Quais são as nossas características que podem imputar a esse fenômeno anímico, porque não é mediunidade, é anímico, paranormal, né? Êxito ou fracasso diante das expectativas que a gente guarda. Então, se você ainda não leu o livro Desdobramento Astral, né? Leia, estude, discuta. Se você está lendo, por favor, não maratona o livro como a gente maratona série de Netflix, né, da Marvel, da DC, ou seja lá o que for. Estude o livro, tire do livro o potencial que ele tem para poder favorecer uma possível intervenção sua no mundo astral pelo fenômeno do desdobramento. Porque essa é a ideia. São 30 anos de experiência do terapeuta e médium Robson Pinheiro, disponibilizado a você
na forma de um livro. E é, de verdade, nesse momento, um dos livros mais interessantes que a gente tem sobre esse assunto, porque, como eu disse, desmistifica, né, nos coloca numa posição consciente e racional, nos livrando do teor imaginário infrutífero e nos fazendo um convite para, assim, nos juntarmos a essas equipes do mundo extrafísico que estão trabalhando intensamente, principalmente diante das urgências que nós estamos vivendo, sob o ponto de vista planetário. Tá bom? Então tá aí uma proposta para vocês, Desdobramento Astral, nas melhores livrarias físicas e virtuais. Daqui a pouco também vai ter em e-book, mas vai demorar um pouquinho mais. Tá bom? Sem mais, vou me colocar aqui à disposição do senhor Kalunga, do Kalunga, e daqui a pouquinho ele estará conosco conversando daquele jeitinho dele, daquela maneira dele super legal. Não sai daí não. Graças a Deus, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. É uma alegria, como eu sempre digo, ter a oportunidade de estar com vocês através das redes sociais, através do programa Kalunga Responde. Eu espero que a mesma alegria que eu sinto, vocês também possam experimentar e também possam tirar desse momento elementos que fortaleçam os seus melhores princípios, os impulsione a buscar novos horizontes, novas possibilidades de crescimento, porque é esse o objetivo principal desse nosso trabalho. É despertar em nós, né? Tanto em mim, Kalunga, Marcos, Israel e em vocês, esse desejo não apenas de vivenciar dias melhores, mas a partir do desejo, a vontade, da vontade, a ação, para que as coisas se modifiquem a partir da nossa participação, a partir da nossa intervenção, a partir das nossas atitudes. Seja das menores que forem, já são atitudes importantes e que irão prevalecer a partir do instante em que eu as movimente com perseverança, com constância e, acima de tudo, na certeza do amparo de Deus, o nosso Criador. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, Kalunga. Hoje vamos fazer a pergunta de Heloísa Pianowiski. Como ocorre a reencarnação compulsória e em que situações que ela ocorre? Graças a Deus. O próprio nome já diz, né? Compulsória, né? É aquela em que a lei divina estabelece a sua necessidade premente de retornar ao teatro do mundo físico sem a mínima participação da sua vontade, sem levar em consideração seus interesses e sem estabelecer qualquer possibilidade, como eu já disse, de escolha daquele que reencarna. E vocês vão pegar assim e falar assim, poxa, Kalunga, mas não é algo duro? E eu vou dizer para vocês, é sim, mas é necessário. Há alguns momentos em que o remédio amargo é o mais apropriado que o indivíduo, na sua falta de entendimento do que seja o relacionamento dele com a vida, necessita. A reencarnação compulsória é aquela em que o indivíduo não tem a menor participação nas escolhas daquilo que diz respeito à sua realidade ou à sua nova realidade ou aquilo que ele irá encontrar. Será levado em consideração todos os princípios que serão essenciais para que pelo menos ele comece a despertar da grande ilusão que vive e comece por si só, pelo impulsionar da vida, a tomar resoluções mais apropriadas, inclusive respeitando-se, respeitando os indivíduos e aproveitando melhor as circunstâncias desafiadoras que virão em sua direção. Por que isso ocorre? Porque em uma ou em várias outras existências,
ocorreram o desmazelo, a falta de respeito, o desinteresse por si mesmo, o menosprezo aos valores nobres, um processo de corrupção interna e externa totalmente levado a êxito, enfim, é aquele processo em que o indivíduo se compromete diante de si próprio, da sua própria consciência, e comprometendo a sua consciência, compromete a coletividade na qual ele esteve atuando. Reencarnar compulsoriamente exige uma análise extremamente muito bem alicerçada dos gestores responsáveis por aquele que irá retomar a vida física. A reencarnação compulsória, ela abarca não só as questões que dizem respeito à sua vida de relação como um todo, que podemos intitular como vida financeira, posição social, laços familiares, que às vezes não estão associados a laços espirituais. O indivíduo pode renascer num lar totalmente distanciado dos seus princípios espirituais, dos seus vínculos espirituais, mesmo porque, dentro dessa perspectiva, muitos deles, que estiveram ali a seu lado como pai, mãe, filho, esposa, esposo, foram prejudicados pela sua ação irresponsável, inconstante. Então ele renasce num lar em que não há vínculo espiritual, apenas consanguíneo, mas existem ali pelo menos um ou dois elementos com valores nobres mais bem alicerçados, que serão um ponto de apoio e um ponto de grandes conflitos que irão alicerçá-lo nas questões que porventura irão visitar e que irão pedir dele resoluções diferentes daquelas que ele tomou em vidas pretéritas. A reencarnação compulsória também pode ser um elemento direcionado à sua própria formatação física, com algumas deficiências e alguns processos delicados que irão surgir na vida desse indivíduo no decorrer da sua nova etapa reencarnatória, em função da somatização energética de elementos nocivos, corrosivos, que comprometeram seus tecidos, extrafísico ou físicos ou perispirituais, e que dessa forma não existe nenhuma outra terapêutica do que tomar um corpo físico e migrar essas energias deletérias a órgãos e a tecidos e estruturas físicas, sedimentando patologias, doenças, enfermidades ou fragilidades orgânicas que se apresentarão como doenças e que, na verdade, é expurgo dessa energia tóxica que, na dimensão espiritual, onde ele estagia, não há condição de serem drenadas. Compulsoriamente, o indivíduo renasce e retoma as rédeas da sua vida, porém agora com um senso de livre-arbítrio reduzido, com a sua capacidade de sua atuação reduzida e mais austera, e a possibilidade de distrações totalmente também esvaziadas, de conformidade que ele se mantenha focado compulsoriamente num processo de autorredenção, de alta melhora, para que numa reencarnação futura ele comece a saldar os seus débitos para consigo mesmo e para a sociedade na qual ele será inserido. Reencarnação compulsória não é pagamento de dívidas, não é um passo a mais no que diz respeito ao seu processo evolutivo. Reencarnação compulsória é um estacionamento, uma parada prévia para que o indivíduo se reorganize da melhor maneira possível para que em outro momento ele então seja inserido na estrada da evolução e por si só, por ter aprendido pela reencarnação compulsória, ele retome as rédeas do seu viver, decidindo de uma maneira mais ampla, já que vai ter o seu livre-arbítrio alargado, o que fazer e o que deixar de fazer. Reencarnação compulsória estão
todos aqueles em que houve o negligenciar das suas responsabilidades, o abuso de poder, o abuso de autoridade, a submissão à vontade alheia, a escravização, a tentativa de imbecilizar as pessoas através de conteúdos artísticos como música, literatura, apresentações teatrais, abuso político, abuso socioeconômico, abuso de uma superioridade racial, abuso do seu teor de intelectual, abuso da sua força física, enfim, todos aqueles que, por um momento sequer, uma ou duas existências seguidas ou mais, entenderam que os atributos que lhe eram apresentados, que fariam dele um indivíduo diferenciado, ao contrário, o tornaram um algoz, um perseguidor, um elemento que cerceava a capacidade dos indivíduos de ir e vir e os colocava num patamar ilusório, é claro, sempre abaixo do seu. Irão renascer compulsoriamente todos os indivíduos, sem exceção, e de uma maneira cada vez mais intensa e extensa, que tiveram nas suas mãos possibilidades eméritas e que, por uma circunstância egóica, egoísta, a utilizaram em favor próprio, se não na sua totalidade, pelo menos parcialmente, e devolveram para a coletividade apenas roteiros de escravidão e diminuição de possibilidade de melhor qualidade de vida. Não há como fugir a esse processo de uma reencarnação compulsória, porque existe em cada um de nós um elemento que nós chamamos de uma juíza implacável, que é a nossa consciência. E não há como nós negarmos o que a nossa consciência apresenta, porque além dela saber exatamente o que somos, está gravados nas nossas estruturas extrafísicas todas as nossas ações abusivas, todas as nossas ações criminosas, todas as nossas ações que desvalorizaram o indivíduo. Então, nós somos os próprios implementos, nós somos os nossos próprios julgadores, os nossos próprios juízes, e somos nós que decretamos as nossas sentenças. Dessa maneira, ilude-se aquele que, numa tentativa infeliz, intenta enganar, né? Ter um jeitinho para poder levar vantagem diante das questões que dizem respeito à vida imortal. Se algum de vocês detém essa ilusão, a desfaça imediatamente. Não há como negociar com a divindade e não há como obscurecer a nossa consciência, porque a tentativa de obscurecer a nossa consciência é nos levar a um reino da irracionalidade. E como a vida não anda para trás, ela só anda para frente, nós devemos ter coragem de enfrentar os nossos desatinos, porque é dessa maneira que nós vamos galgar dias melhores. Receba um abraço do Sr. Antônio Dias. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.